Olá, tudo bem? Sou eu, Ildásio Júnior, que me apresentei aqui durante muito tempo na primeira temporada e a gente volta para a segunda temporada. Eu estou muito contente com o que está acontecendo. Estúdio novo, nova proposta. Conseguimos entender mais esse universo do que é esses podcasts, né, como todo mundo chama. Vamos partir para a segunda temporada daquele mesmo jeito, falando com pessoas que interferem na sociedade, pessoas que ajudam a Bahia a crescer, pessoas que fazem de algum jeito, no seu ofício, algo em prol dessa pequena e pobre cidade grande, ou grande, pequena e pobre cidade pequena, Salvador da Bahia. Hoje eu tenho assim, um orgulho muito grande das pessoas que eu vou entrevistar, porque são dois jovens muito legais, trabalhadores, que vêm aí de uma família de empreendedores, que começou na ilha, com material de construção, e hoje estão no agronegócio, hoje trabalham com combustíveis fósseis, trabalham com petroquímica, e que vieram juntos com a família criando uma grande empresa que gera muito, muito imposto para o Estado, emprega muita gente e, principalmente, ela é contemporânea. Ela apoia a diversidade, ela apoia o ESG, ela apoia a ecologia, enfim, ela está antenada com as novas pautas. Vou bater um papo. Não vou até respeitar a hierarquia da empresa, vou começar pela diretora, com Yara Schimmelfeg, bem-vinda, e com o presidente, Tiago Andrade. Muito obrigado a vocês dois por estarem aqui com essa energia bacana na nossa segunda temporada. Estreando tudo, viu? Obrigado. Tá lindo. Obrigada pelo convite e que estúdio maravilhoso. Gostaram? Tô ansiosa. E aí, Tiagão, tudo bem? Excelente. Muito feliz de estar aqui. Massa. Primeira pergunta é, como foi essa passada de bastão? Os coroas ainda estão ativos ou disseram assim, é com vocês? Como foi essa passagem de bastão? Vocês são jovens, estão todos na fase de 40 anos, né? E vocês estão aí desde muito cedo. Como é isso? E assim, outra coisa, é uma empresa familiar, né? Existe uma série de preconceitos, de conjecturas, de processos de uma empresa familiar. Queria que vocês me explicassem um pouco como foi isso. Vocês dois, enquanto dois jovens, chegaram assim, bora para dentro. E a Arinha foi presidente, viu, de 2017 até 2020. 2020, aí depois o Tiago assumiu. E eles são primos, por isso que eu falei da empresa familiar. Vamos nessa. Bom, eu diria que a discussão foi longa, né? Acho que uma das primeiras pessoas que veio falar com a gente sobre sucessão foi um padre, né? Bem para poder, digamos assim, colocar a gente num outro contexto, né? Que era muito além do curto prazo, né? Acho que era a igreja e a religião, ela traz esse contexto. E apesar da discussão ela ter sido longa, um processo de preparação mais longo, a decisão em si foi repentina. Meu pai falou assim, eu preciso de um período sabático, vou morar fora, e 4 meses virou eu não volto mais. E aí, que ele deu um pontapé para iniciar a construir isso tudo. Bastante inteligente, seu pai. O senhor deve ser também. Pois é. E aí meu tio acompanhou. Ele falou, tá, se meu irmão sai, eu saio junto. E os dois, no mesmo momento, se afastaram do negócio. Eu acho que foi meio que um teste. Ele falou, passei 4 meses fora, ninguém me ligou para saber de nada, né? Então a empresa está bem, está dando resultado, tá crescendo, está melhorando. Então deixa acontecer. Agora, além do ponto dessa gestão, tem um ponto, uma característica da diversificação, né? Ponto para a família. Começou com material de construção na ilha, hoje, quando é que começa a diversificação? Quando é que vocês se sentem sustentáveis? Como é que vocês olham para o lado e falam, velho, vamos nessa. Ou o petróleo, ou o combustível fóssil, ou essa coisa da petroquímica, ela abre muita coisa. Como é isso? Porque para partir para o adubo é daqui para ali, é insumo químico. Eu acho que a diversidade ela veio no todo, né? A gente vem sentindo essa necessidade da diversidade, tanto na parte de produtos, quanto na forma de agir, quanto no próprio gênero da diretoria. Eu fui a primeira mulher diretora e presidente da companhia. Então, acho que a gente entendeu que a diversidade era algo importante.
mistura, a verdade está na mistura, né? Tá, tá. E a Bahia é um exemplo disso muito bom, né? Eu brinco assim que tudo que a gente quer aprender de diversidade existe na Bahia, um precedente, a gente só precisa olhar com cuidado. E na parte de produtos não foi diferente, né? A gente já vinha com um fornecedor, praticamente um fornecedor único, e a gente viu na Bahia o início dessa diversificação, de ter mais de um fornecedor. A Bahia, na verdade, já tinham dois, né? A Braskem e a Petrobras. Depois chega o grupo Mubadala, né, com a Selen, fazendo essa diversificação iniciada pela Bahia. A distribuição, ela já tem a parte fóssil e biocombustíveis, então a gente já trabalhava com os biocombustíveis também associados. E a gente aí começou a agregar outros produtos. Desde 2010, o gás natural, que ainda é fóssil, mas ele tem uma pegada de carbono reduzida. A gente entende que a diversificação dos combustíveis passa pelo GN, pelo gás natural, e a gente tenta interiorizar isso através do GNL, que é o gás natural liquefeito, e a gente vai buscando, entendendo de que essa diversificação ela é complementar, né? Produto substituindo o outro ainda, né? É um produto agregando e acelerando um processo de descarbonização. E a gente entende que nós somos prestadores de serviço, né? Acho que se tem alguém querendo comprar, a gente vai buscar ofertar da melhor forma possível para aqueles que querem comprar. As fontes alternativas de energia estão encostando em vocês? Vocês estão com olho para isso? Essa parte Muito. eólica, essa parte solar. Agora mesmo, o pessoal lá da Cannabis, da nossa associação que trata pacientes com cannabis medicinal, eles estão trazendo as telhas solares, que não são as placas, né? Porque esse pessoal eles pensam muito nisso, eles querem que as casas tenham, não as empresas tenham, né? Então isso está no range, está no alcance de vocês? Como é que vocês estão vendo isso? Eu acho que a visão nossa é assim, a gente trabalha muito com dados. Sim, e pesquisa. busca as informações, acesso à informação a melhor possível, a mais acurada possível para ajudar a gente a construir essa visão de futuro. E todos os estudos que a gente trabalha, observa, estudos da empresa de pesquisa energética do país, enfim, todas as fontes indicam que a demanda por petróleo ela vai continuar crescente por muitos e muitos anos. Vai melhorar a eficiência dos veículos, do consumo, mas o gap que existe tipo assim, Brasil versus a realidade dos países desenvolvidos é que ainda tem uma lacuna aí que precisa, que ainda tem uma oportunidade de crescimento muito significativo do petróleo, muito embora as outras fontes energéticas elas vão atuar. E tudo vai depender muito da relação, né, de custo-benefício dessa transição. O GNV que Exatamente. está aí para Até o provar próprio que não tem de etanol, trabalhar. até o próprio etanol, né, que o consumo de etanol aumenta se a diferença entre os produtos está maior ou menor do que 70%. Eu vou Então, ganhar aqui a pergunta, porque tem várias pessoas, todo mundo se queixa de mim no YouTube, que eu atrapalho todo mundo na entrevista, que chama de Faustão. Mas por que o etanol não é tão barato, não é mais barato? Tão mais barato assim, já que a gente produz, tem aqui que é cana. É o que? Imposto mesmo? eu vou deixar a Yara com essa pergunta. É a parte de suprimento, mas assim, eu acho que em linhas gerais, o que eu só queria finalizar o outro ponto é assim, é que a gente está com um olhar voltado para a transição energética de curto, médio e longo prazo. Então, hoje o que é que a gente tem uma visão de que o processo de eletrificação ele vai acontecer majoritariamente nos grandes polos regionais ou principais capitais, nas regiões metropolitanas, fluxo de carga de pequena escala ali que atende essas regiões. Mas quando você fala do interior do país, e interior da Bahia, e as condições até de infraestrutura elétrica que a gente tem, elas são muito frágeis. E a gente enxerga que o gás natural, por exemplo, ele vai entrar como vamos dizer assim, uma ponte entre esse processo, né? Então, eu acho que tem muita coisa acontecendo, a gente está de olho em hidrogênio no futuro, células de hidrogênio, em todos esses processos e no processo de avaliação de oportunidades que estão dentro da cadeia dos biocombustíveis mesmo, porque a gente enxerga que o Brasil tem o biocombustível como um valor, como uma potência, né? E a gente enxerga que as tecnologias estão agregando e esse processo vai ser natural. Por outro lado, você tem desafios, né, dentro das cadeias de suprimento com relação à competitividade dos produtos. E no final das contas, você tem muito uma associação na relação do custo do produto alternativo versus o produto que a gente utiliza.
Então, no caso do gás natural, por exemplo, eu vou devolver a ponte para a Yara na parte do etanol principalmente, mas a gente fala, são custos logísticos complexos que você tem para movimentar esses produtos por grandes distâncias, né? Então, o etanol, de alguma forma, 80% do etanol consumido no estado da Bahia vem de fora, vem de outros estados. Porque a nossa, de outras regiões, inclusive. Pernambuco, São Paulo, Goiás, Mato Grosso. Mato Grosso, plantation de cana. Então, Minas. assim, Minas. Então você tem um processo logístico extremamente complexo e custoso, né? E isso naturalmente impacta com essa conjuntura. Fora os aspectos tributários. Mas Yara tem muito mais bagagem aí dentro da área de suprimento para poder... Eu vou aproveitar para tentar na pergunta, falando de suprimento, em suprir, né, como a Petrobahia viabiliza e viabilizou esse processo de oferta de gás natural. Porque pro interior da Bahia, porque assim, tem gás natural, mas o gás não chega pelo aço, não, irmão. Chega o gás, pega o gás aqui, vai, né? É um processo. Como é que vocês viabilizaram isso? Eu até hoje tenho essa dúvida que eu vou tirar agora. Como é que tem tanto gás? Como é que isso vai? Como é esse processo tão caro? O nome dessa poltrona é caos. Disseram que era por minha causa, arquiteto, que é toda assim, caótica. Mas como é esse processo? Como é que vocês conseguiram capilarizar isso? Caro demais. Acho que tem uma diversidade de usos do gás, né? E a gente meio que, quando fala de energia, de combustível, a gente meio que acaba generalizando, mas são relações distintas. O gás natural, ele é muito utilizado e talvez o melhor uso para ele ainda seja muito na área industrial, né? Ele vem a substituir o carvão, ele vem a substituir o óleo combustível, que são combustíveis muito mais poluentes, por uma fonte menos poluente. Então, acho que o gás está indo muito nesse sentido. E a gente vem com projetos diferenciados, né? A gente tanto quer viabilizar os corredores para o abastecimento em veículos, e aí não só veículos leves, os automóveis pequenos, mas veículos pesados. Existem alguns, a gente está fazendo teste, inclusive com alguns, para viabilizar. E para gerar esses corredores, a gente precisa ser capaz de transportar grandes volumes de gás. E aí a gente vem liquefazendo o gás. Hoje o gás liquefeito que a gente está trabalhando é da ilha de Itaparica, é um poço maduro que foi privatizado, né? Foi vendido aí pela Petrobras, e que uma empresa está fazendo a liquefação e a gente compra esse gás liquefeito. Existem outros projetos e agora a gente está com um projeto importante com a Bahia Gás e com a GNLink, que é a liquefação na ponta lá do duto, né, da Bahia Gás, em Itabuna, em que a gente vai, a partir dali, atender diversos mercados de alta relevância. E tem um terceiro, né, investimento que a gente está fazendo, que é um gás que não serve para o automotivo, mas ele atende bem à indústria. É um gás de menor qualidade, mas que serve muito bem a uma cerâmica, e a gente está fazendo esse transporte do poço maduro direto para a cerâmica também, com essa participação, né? Ajudando a fazer o mix dessa cerâmica, melhorando aí esse aspecto competitivo e também de emissões dessa nova empresa, né? Dessa empresa. Vale só ressaltar, Eudásio, que assim, esse gás, o gás comprimido, o gás liquefeito, ele não compete com o comprimido, que não compete com o duto, né? Eles funcionam para raios de atuação distintos, para que ele tenha competitividade de custo. Então o GNL ele só consegue ter um custo competitivo acima de 300 km a 1.000 km. O gás natural comprimido até 250 km. Né? Nessa faixa de 200 a 300 km ali você consegue. E o do duto você não consegue, por exemplo, competir botando uma operação de GNC, que seria comprimido liquefeito, na próxima região do duto. Porque o custo logístico para você viabilizar essa operação toda é muito maior. Então tem que ter um equilíbrio, digamos assim, geográfico aí, para que você tenha competitividade e consiga trazer. O ponto central é você estar numa condição melhor, sob o ponto de vista energético, do que o produto alternativo nessa região. Então, no caso do GNV, que a Yara colocou, seja ele através do modelo de GNC ou GNL, comprimido liquefeito, ele tem uma relação com diesel, gasolina e etanol. Né? Como é que estão esses preços versus o preço que o gás chega lá? Claro. Da mesma forma, o carvão, o GLP,
essas fontes alternativas de energia da indústria. Então, toda essa questão você tem que balizar aí para poder chegar competitivo e transformar a indústria. Agora, o que a gente vê é que tem muita indústria que está sendo muito cobrada, principalmente as indústrias ligadas à exportação, mineradoras, etc., que estão sendo cobradas para ter uma emissão de carbono, né, a intensidade de carbono reduzida, né, que eles chamam de CI, aí, de Carbon Intensity. Então, quando você tem isso impactando no prêmio que ele recebe fora, ele está disposto a aumentar o custo operacional dele aqui eventualmente, ou nem que normalmente o custo operacional, mas tem um processo de transição, de transformação na indústria que precisa acontecer, às vezes para condição de custo até melhor, né, que é o que a gente está buscando desenvolver com essa solução. Principalmente um país movido por rodas, movido por borracha de caminhões e tendo uma coisa... E ao mesmo tempo que me ajuda a dar o gancho para pular para o próximo papo com vocês, que eu achei fantástico, ele não aproveita essa quantidade de mar navegável, essa quantidade de hidrovias, dessa né, da possibilidade fluvial das coisas. E vocês estão trabalhando com uma coisa chamada... Que diabo é... Isso eu tenho que olhar. Viu? Diesel Clean Back. Que diabo é diesel maré? O que é? Como é isso? Como é que vocês... Como é esse propósito? Qual é o propósito? Como é esse fornecimento que vocês fazem de diesel marítimo? Eu queria entender como é isso, porque... E isso, ao mesmo tempo, uma pergunta que vai para a Yara, que essa eu perguntei do álcool e mais tarde vou juntar com ela. Eu estava fazendo uma pesquisa que na Inglaterra, na Europa, na Alemanha, o diesel que tiraram de circulação está piorando, porque os carros elétricos são obrigados a usar energia, e a energia tem que usar carvão, então está piorando. Como é essa história? O diesel vira o demônio, e não é mais o demônio. O petróleo é o demônio, não é demônio. Né? Fala um pouquinho desse negócio do diesel marítimo. Dois pontos aí, né? O diesel... É quase isso, é quase isso. Esse é um projeto que a gente já vinha há muito tempo, né? A gente já teve até um momento que a gente entrou nesse mercado. Clean Back. A ideia dessas duas soluções, na verdade, faz parte dessa pacote de serviços de diversificação ou de pacote de produtos que a gente né, tem intenção de entregar ao mercado. O que a gente observou a história da Petrobahia, ela tem de muito tempo uma associação com a oferta de um produto ou de um serviço em regiões que têm uma baixa qualidade na oferta disso aí, né? Então, tentando fazer aqui só um paralelo. A gente, quando nasceu... Onde muita gente não vai. E para onde é difícil chegar, né? É difícil chegar. Quem me disse isso depois do Aulé. Eu não gosto de ir para lugar nenhum com esse carvão. Eu quero um lugar que é difícil. Aí ele foi fazer review, não sei aonde, isso deu bem. Não, é exatamente um pouco disso. A gente, quando a Petrobahia nasceu, foi fundada por nossos pais, tinham 70 municípios no estado da Bahia, em torno de 70 municípios que não tinham posto sequer. A gente brinca sempre que assim, a história que a gente ouvia era de que quando o carro da prefeitura chegava, depois de abastecer para voltar, já chegava no meio tanque. Então, assim, era uma oportunidade de desenvolver emprego e renda e gerar tudo isso. O gás natural, ele remonta a esse propósito de existência da Petrobahia, porque a gente está levando gás em regiões onde não tem gás. Eu estou levando a região... Desenvolvimento. A questão do diesel clean back, né, que é o diesel um bactericida, que é um diesel que oferece tem um cenário em que a implementação do biodiesel no mercado, a inserção do biodiesel no mercado começou a gerar uma mudança nas características físicas do diesel por conta da presença do biodiesel dentro dele, então o processo de oxigenação, de oxidação, né, do produto, e isso gera a criação de uma borra. E aí nosso diesel, a gente buscou, falou assim, isso é uma demanda do mercado, uma série de problemas de bombas paradas, de equipamentos agrícolas com índice de manutenção aumentando e tal, e aí a gente buscou soluções no mercado que a gente pudesse ofertar e dizer assim, olha, essa solução aqui vai trazer ou romper esse ciclo de piora da qualidade do produto que aconteceu nesse ciclo. Então isso é o diesel clean back. O outro diesel é o diesel maré, foi uma entrada nossa no mercado de diesel marítimo. A Bahia tem uma... Que embarcação, quem é que usa o diesel marítimo e quem é que usa o diesel clean back? O diesel clean back, ele pode ser usado, ele é usado hoje...
Esse diesel Cleanback, ele é um diesel que ele é usado, a gente oferece ele tanto para o olhar industrial, né, como para alguns postos também. Mas o foco dele é hoje muito voltado para a agroindústria, para O agronegócio o muito agronegócio muito mesmo, forte. maquinário agrícola e São maquinários de altíssimo valor agregado. Imenso, É aquela coisa, você vai abastecer, a turma do abastecer uma colheitadeira com um produto de baixa qualidade ou de de 1 milhão, Acho que né? para a gente ser assim, Colheitadeira de 1 milhão, 2 milhões, 3, 4. quem tem um baixo consumo ou passa muito tempo com o produto parado dentro do tanque ou dentro do veículo, ele precisa desse bactericida, porque o biodiesel ele absorve a água atrai a bactéria causa borra, né? Restos de bactéria e fezes da própria bactéria que causa esse dano ao veículo, entope filtros com maior velocidade. Então, principalmente o agronegócio, mas também algumas plantas que têm alguma sazonalidade. Tá? Então, esse é o Cleanback. Já o diesel marítimo, o diesel maré, o foco principal são embarcações de médio e pequeno porte, mas também as grandes embarcações elas têm um sistema que funciona com óleo diesel marítimo. Eu estava me lembrando aqui agora, vocês estão falando desse negócio da borra, estava me lembrando lá na fazenda que a gente, na época dos motores, tem muitos motores, então a gente tinha uma menina na piscina, né? Tinha um cara chamado Araújo que ele sabia tudo. Eles não tinham muito linguajar, né? Eles diziam, qual é o problema? As crósticas. As crósticas que ficam dentro do motor, entendeu? Por causa dessa gasolina ruim que vocês estão usando aí. Porque o que você falou é sério. O posto mais próximo da minha fazenda eram 45 quilômetros. Ainda tinham 7 de barro. E a cidade próxima ficava 25, era Ibirapitanga. O posto de Ibirapitanga não existia. Foi existir depois. Exatamente. Então era confusão. A gente pegava o diesel nas Toyotas da fazenda com os bombonas em cima e tome isso. Tinha um dia na operação de combustível para o posto para voltar. Exatamente. Né? Porque senão atrapalhava todo o nosso processo. Né? Então, assim, essa coisa. E com as questões do próprio desafio de segurança operacional, de movimentação de produto, de questões de impacto ambiental. 10 bombas de óleo diesel na Toyota com um maluco dirigindo, fumando um cigarro dentro do lugar. Por aí. Não tinha nem dúvida que isso acontecia. Não pode fumar ele certo. Não, aí era paco, vinha fumando, né? E pra. Enfim, né? Jogava a bituca para trás ainda. Isso era o menor dos problemas. Entendeu? É engraçado você lidar com essas coisas. É muito bom conversar com pessoas que vivem intrinsecamente um negócio, para você entender que às vezes você olha para uma coisa que você pensa que é completamente diferente, né? Aquela coisa toda, né? É que a realidade, a percepção, né, é que mudou bastante. Antes a gente morrer ou ter uma coisa, era mais aceitável, a gente não aceita. Né? A gente não aceita que essas fatalidades aconteçam. O olhar é outro. Vem cá, a gente já falou de carro, a gente já falou de navio, e agora vamos falar de avião. Adorei o British Petroleum. Aquele BP que vocês veem é British Petroleum, viu? Que patrocina as coisas, é muita grana, por isso que está patrocinando. Como é essa união com a BP para esse processo todo do querosene de avião? E depois, por que todo mundo reclama do querosene para o preço da passagem? É ele mesmo? E assim, que primeiro a entrada da Petrobahia no segmento de distribuição de combustível de aviação, ela coincidiu com uma constatação de uma validação, né, perante o mercado internacional, da seriedade da Petrobahia e da forma como a gente toca as nossas agendas, né? Porque a British Petroleum ela não se associa a qualquer empresa, é uma das maiores petroleiras do mundo, mas o fato é que eles viram em nós uma empresa séria, uma empresa atenta a essas oportunidades de mercado, com a visão sobre a ótica aí da operação, né, que eu acho que é um diferencial nosso, e isso nos trouxe a possibilidade de se associar. Nós temos hoje uma joint venture, 50-50, RBP Petrobahia, o nome dela. A gente tem operação hoje em vários aeroportos do Nordeste, né? A agenda Nordeste é... Nike, Viramundo, Adidas, Viramundo, não basta, isso é feito com porreta. E a gente... E a gente vem numa agenda de investimento contínuo. O foco é desenvolver a aviação regional. E aí, o Dásio remonta um pouco aquele propósito de existência da Petrobahia, né? Regiões em que não tem hoje oferta de combustível de aviação de qualidade, com logística eficiente, a gente traz essas soluções
tanto para os principais aeroportos do Nordeste, como para aeroportos regionais. Feira de Santana, a gente... Por aí, né? Barreiras, a gente está com operação. Conquista, acho que a gente não tem operação lá ainda, mas tem um projeto de expansão que visa aí popular, eu diria, o Nordeste com pontos de abastecimento de aeronaves dessa bandeira nossa, RBP Petrobahia. Muitos aeroportos privados, inclusive. Aeroportos privados, inclusive. Aeroportos privados com aviões pequenos que para aplicação de herbicidas, de fungicidas, exatamente, de pesticidas. sem dúvida. Né? O de Barreiras, inclusive, é um aeroporto privado. É o aeroporto da ABA lá, que a operação vai ser inaugurada nossa lá. Então, mesmo as pessoas têm que entender que Barreiras é uma área de plantation. O que é plantation? São plantações de larga escala. Então, soja. Quando você vê, mal fazendo muito, são 150 mil hectares. Mas é muita coisa. A soja exige muita coisa. Precisa alimentar muito porco para a China ficar rica, gente. Mas, enfim. Então, assim, a área de aviação nossa é um pouco voltada a essa experiência. Eu acho que vale depois a gente marcar até uma visita sua lá ao aeroporto, né, para conhecer a estrutura da base da gente, ou da base aqui nossa em São Francisco do Conde. Fica o convite a você aí e ao pessoal do À Tarde aqui, para seus ouvintes, para poder a gente ter a oportunidade de mostrar um pouco desse olhar mais operacional, que é uma área que Yara domina completamente, está dentro da área de atuação dela, e que hoje é um diferencial da Petrobahia. Eu acho que a Petrobahia hoje, em termos de qualidade, não só operacional, de produto, que está intrinsecamente ligado a essa agenda, e um olhar voltado para melhoria, digitalização de processos, evolução, melhoria dos controles e da eficiência do negócio, né, para que a gente possa capturar essas oportunidades e agregar valor para o cliente. Então, olhar hoje é muito voltado para enxergar o que é que o cliente demanda, seja ele industrial, seja ele consumidor na ponta, ou o cliente do nosso cliente, ou o próprio dono do posto de agregação de valor, principalmente na parte operacional, no processo nosso Eu acho que de desenvolvimento. também, sabe, Thiago Yara? Porque quando você é uma empresa baiana e você está precisando dos produtos que vocês fornecem, é muito mais fácil você conversar com quem está aqui, próximo, gerar emprego aqui. Não é uma campanha que a gente faz no próprio meio de Bahia, mas enfim, gerar e essa conversa, né? Essa conversa próxima, saber que aqui tem de onde sai o suprimento para que você processe o seu negócio. Eu acho que também é mais fácil. Eu diria... Muitas vezes a gente no jornal aqui faz o trabalho do governo, de assistencialismo, de informação. Como é esse trabalho que, entre aspas, né, eu destacaria... o governo não dá conta? Eu destacaria 3 questões aí. Primeiro, assim, a Petrobahia, ela hoje é o 6º maior faturamento do estado da Bahia. A gente é a 10ª maior distribuidora... Você não tem lá uma casinha dos seus caras, não? A gente tem... uma casa, um quarto preparado para os caras. Não, fica aí, Hoje é tudo eletrônico, ele olha da casa dele. Da casa dele. Eu não estou computando da Petrobahia. Na brincadeira, assim, a gente... Esse é um ponto, né? Então, assim, a gente, de fato, é grande contribuinte para o Estado. Segundo ponto, meu pai tem um dizer que eu sempre comento, que a gente optou por seguir o caminho da moralidade, porque o caminho da sacanagem é muito concorrido. Nesse segmento da gente, o processo de sonegação, historicamente, ele seja da qualidade do produto, que você tem problema de contaminação ao longo dos processos, chega a sonegação, exatamente. O que a gente vê no mercado são casos... eu vou dizer assim, assustadores, estarrecedores, né? Assustadores, estarrecedores, tragicômicos em algumas situações. Você olha, você fala, você não acredita, né? É surreal. Então, assim, tem esse aspecto. E a gente tem, graças a Deus, uma reputação ilibada aí de 27 anos de companhia, 45 de negócios dentro do segmento de petróleo, na área de revenda e transporte, e um olhar muito grande para que hoje é uma empresa que é auditada desde 2001, sem ressalvas, por companhias Big Four, KPMG, Deloitte, Ernst Young, entre outras, e que nos dá digamos assim, um respeito nesse segmento muito grande. Poucas são as companhias que têm um histórico como o nosso, né, nessa área fiscal, tributária. A gente brinca que o serviço da Secretaria da Fazenda é um serviço de regra de 3, considerando quanto a Petrobahia fatura e quanto ela paga de tributo, para poder comparar com os demais. Isso relato
de um dos secretários que já passou pela própria Secretaria da Fazenda. Né? Principalmente para os secretários, quando não são técnicos, são políticos, né? Faz pegar tremer, porque não vai entender. Não, é brincadeira. A química periódica para ele. Mas brincadeiras à parte. É complexo, né? Não, é altamente complexo, né? E sob o ponto de vista de Estado, efetivamente, eu acho assim que ainda é muito aquém do que a expectativa de qualquer empresário. A gente tem problemas, né, eu brinco que as questões, não importa o governo que esteja, os desafios continuam sendo os mesmos para a gente. E a gente vê melhoras aqui, ajustes acolá. Então, assim, acho que tem um processo aí. O que a gente tem uma crença, eu diria, muito forte, muito grande, de que as coisas e fazendo um processo de reconstrução dessa agenda de Estado no nosso ambiente. Social, filosófico, num país que a escravidão durou mais de 300 anos, todo o processo é lento. Yara é uma das defensoras, né, sponsors aí dentro da Petrobahia, patrocinadores dessa discussão, que envolve desde a agenda de diversidade, né, que para a gente é super relevante. Outro dia eu comentava que assim, eu vi uma postagem de uma colaboradora nossa, a Aninha, que falou lá, o sucesso da Petrobahia é resultado dessa foto aqui, né? E eu até nas falas que tive com o time até me emocionei, porque de fato é uma foto em que você tem homens e mulheres, negros, pardos, amarelos, brancos, de todas as cores, né? De todas as cores, de todos os gêneros, e isso é resultado. Ela falou assim: o sucesso da Petrobras é resultado disso aqui, porque de fato essa, né, essa agenda diversa, inclusiva que a gente está dentro da agenda de transformação estrutural da Petrobahia. Eu acho que isso é muito bacana, é muito forte. Sobre a parte dos projetos, a gente é uma das empresas que mais apoiou através de Faz Cultura, Faz Atleta, Lei Rouanet, menos um pouco, mas Faz Cultura e Faz Atleta, ao longo da história do programa Faz Cultura, Faz Atleta. Faz Atleta, vocês são muito atuantes. Muito atuantes, né? A gente muito atuantes. Projetos esse ano aqui, a gente sabe que vocês estão lá, a gente vê lá. E a gente está numa agenda cada vez de ampliação mais desse olhar para apoiar o atleta mirim, ou o atleta que tem potencial e que precisa ali de um olhar diferente. 60 mil por ano. Que aí depois você quer ter bom rendimento, que ele ganha a Olimpíada, o projeto dá 60 mil, 5 mil por mês. Por mês. É para ele comer, é para ele... Exatamente, é a condição básica, né? Quase. Ele morar na casa da mãe. Às vezes só paga uma passagem, né? Para ele para ir para participar de um evento, exatamente. De passagem e é isso que a Yara colocou. Muitas vezes esse investimento de 60 é para custear um torneio específico, né? É uma condição do tipo. Então, a gente tem muito esse olhar para o desenvolvimento tanto da cultura quanto do aspecto esportivo, social, faz muito parte dessa agenda nossa. E o ambiental está dentro do biocombustível também, está dentro do gás, está dentro dessas outras agendas que a gente conversa. Não, eu só ia complementar que a gente tem um olhar interno, né, mas principalmente de participação em fóruns de debate dentro da nossa cadeia, no sentido de vamos parar de fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente, né? E vamos parar de falar muito e fazer pouco. Acho que é muito essa conversa que a gente tem tido dentro do nosso mercado, dentro da nossa cadeia e dentro da própria companhia. Vamos dizer menos e fazer muito, e quando a gente estiver fazendo muito, vai estar todo mundo dizendo do que a gente vai estar fazendo, porque já vai ter transcendido, né, os muros da nossa organização. Tem um ditado candomblé de Yorubá muito bacana, que buxê, buxê, pelé, pelé. Quer dizer, boca fechada e pé ligeiro. Isso é uma coisa de oralidade e ancestralidade muito forte. Então, acho que reside nisso, em trabalhar e fazer acontecer. Crítica, encheção de saco, chiitismo, vai sempre vir de todos os lados, né? O ser humano é um ponto de subjetividade, né? De uma coisa que o ser humano não é objetivo de jeito nenhum. Meu pai falava disso, não é verdade muito do homem, não. Porque o homem é um ser subjetivo. De manhã ele pensa de um jeito, de tarde ele está pensando de outro. Então, e nesse universo onde se criam milhões de fantasias, o petróleo, né? Essa coisa que o ouro negro, tudo isso que faz, ele é envolto em tanta coisa.
que é difícil as pessoas entenderem, às vezes, que é um processo dificílimo, complicado, e que, acima de tudo, tem uma resposta absurda para o país, né, de geração de renda e de empregabilidade. Porque o Brasil, ele é um grande polo de biocombustível e de fonte energética renovável, talvez dos maiores do mundo. E a gente tem um potencial enorme para trabalhar em cima disso. Questão climática. Que é o maior questão climática. É verdade. Essa Bahia aqui, rapaz, em questão de clima, você conhece algum lugar, pessoas que viajaram, então você conhece algum lugar com o melhor clima que essa terra? Não existe. Eu morei fora, eu morei na Europa, eu morei nos Estados Unidos, eu morei no Canadá. Não tem. Não tem, a não ser que você pegue uma coisa específica, pequena, assim, não, lá no Havaí, lá em Maui, lá na Eu prefiro aqui, um negócio pequenininho. Isso sim, mas num contexto geral de clima, que às vezes que eu falo, não sei, velho, eu acho muito difícil. A Bahia de Todos os Santos, a capital da Amazônia Azul, aí como o Eduardo Ataíde da CB e da WWE comenta sempre, ela é a segunda maior baía do mundo. E, na verdade, ela é a primeira, porque a primeira baía é uma baía de Bengala, que fica, acho que, salvo engano, eu acho que é na Índia, e não é uma baía propriamente dita sobre a questão. Então, assim, a gente, de fato, é a maior baía do mundo, é a maior baía de águas navegáveis e calmas, né? Então, assim, tem um potencial para o braço de combustível marítimo daqui ser um verdadeiro polo de fornecimento, para virar meio que um hub de fornecimento azul, né? A tal da economia azul que está aí, né? Exatamente, né? Então tem um potencial enorme a Bahia. A Bahia é o estado que tem a maior costa brasileira, né? Então a gente tem um potencial gigante para se tornar essencial ou chave em várias dessas economias e dessas gestões. Isso aqui não é um lugar comum, né? Tá, ninguém conversa não. E educação que parte quem pode dar o exemplo. Mas vamos lá. Eu queria fazer só começando a chegar no final do programa. Vocês também têm posto de gasolina, né? Acabou o negócio de Borumbá combustível? O nego da mistura combustível. De quê? Borumbá combustível. Misturar um com outro. Acabou com essa marcação, fiz as conferências. Mas eu sei que no posto ali do Ogunjá ali, o negócio é porreta. Eu tô ali, abasteço ali. Mas... Enquanto Petrobahia, grupo familiar, empresarial, a gente entendeu que a gente fazia melhor o atacado e a logística do que o varejo. A empresa foi crescendo, tomando uma proporção em que a gente falou assim, olha, o nosso core business é esse aqui, a gente não está conseguindo abraçar o mundo, vamos compartilhar os desafios aqui. A gente chamou parceiros para arrendar esses postos e entrar num processo de uma dinâmica um pouco diferente de negócio, que se mostrou uma solução, né? Eu brinco sempre que tem um cliente que fala assim, não, mas vocês fazem isso, fazem assado e tal, não sei o que, eu faço melhor. Eu falei, ótimo que você faz melhor, eu quero mesmo que a gente faça melhor que eu, para poder agregar e a gente crescer junto, né? Então a gente tem esse olhar. Com relação ao segmento, é triste, mas assim, o processo de sonegação e de adulteração de produto, ele vive altos e baixos, né? A gente vê momentos, né, clima de mercado que isso reduzir um pouco. A gente já vê vários casos recentemente aí no Nordeste, no Nordeste de adulteração. Metanol, que é crítico, inclusive muito perigoso à saúde humana. Nafta sendo vendida aí muito próximo do perfil da gasolina. Mas eu acho que hoje os órgãos estão mais atentos, né? Eu acho que o consumidor ele precisa estar observando esses aspectos que você colocou. Pô, se o cara está vendendo atrás de uma portinha de madeira, certamente não é um combustível adequado, né? Os critérios para armazenagem, transporte não foram atendidos. Mas eu acho que hoje o mercado conversa mais, é mais fácil de pegar e a gente está aí na torcida que algumas coisas saiam do papel, né, de projeto, para que melhore esse controle do produto e a gente acabe um pouco aí com essa gasolina batizada. Eu diria, Dásio, que a gente tem um projeto que é muito capitaneado pela Yara nesse processo de advocacy mesmo, de defesa, né, da indústria perante os órgãos reguladores. Chamam eles ANP, os órgãos ambientais, as questões até fiscais também, mas assim, Yara hoje ela lidera e tem uma agenda muito, muito positiva como formadora de opinião perante a indústria, perante o mercado. E é um mercado que ele é, na sua maioria, de homens, né? Diria até de homens brancos. De homens brancos, ainda tem uma outra... Estava em outro lugar. Então, assim, eu acho que essa é uma agenda de transformação
que é importante, né? Yara, como mulher, exerce uma liderança na indústria que é reconhecida por toda a indústria, né? Dos principais produtores, né? E das discussões com nível elevadíssimo, e tem sido um trabalho de advocacy importante, principalmente nessa agenda de adulteração, não é nem de adulteração, é na agenda e não só do combate à adulteração, mas na agenda de melhorar os processos para que esse processo ele seja natural, no sentido de você minimizar e equilibrar o mercado em condições que sejam concorrenciais, né? Todo mundo disputando o mesmo mercado. Porque não adianta, para a gente, o que é doloroso, e a gente sofre muito e sofreu muito ao longo da história, é porque a gente optou por seguir o caminho correto. E nessa agenda, o justo paga pelo pecador. O justo paga pelo pecador. A indústria altamente competitiva, e quando você vê a diferença de preços, a matemática ela volta para uma questão não é um mercado simples, é um mercado de volumes imensos, gigantes, com margens pífias, né? Com margens pífias. Então, esse equilíbrio e essa agenda de transformação da indústria para que a indústria seja mais equilibrada sobre a ótica concorrencial, de que esteja todo mundo no mesmo barco e disputando um mercado igual, justo, né? Sobre a ótica do perfil de produto que você entrega, de não ter sonegação, de ter esses outros aspectos, é algo que a gente é grande defensor dessa agenda, e é notadamente no mercado uma das referências do setor, né? E a Yara exerce um papel importante nessa discussão e nessa agenda que é muito relevante. Impressionante, a gente vive num país que a gente tem que lutar para provar que é honesto. Queria agradecer muito a presença de vocês, a energia fantástica de vocês de fazer esse primeiro programa. Eu tenho certeza que esse clima aqui hoje foi muito bacana, com tudo novo. Obrigado, Yara. Obrigado, Thiago. Que bom que vocês estão aqui. Que bom que vocês esclareceram um bocado de coisa. Esse foi mais uma Tarde Talks. A gente vai voltar aí com a temporada massa. Vocês não pedem por esperar.